pessoal, boa noite, tudo bem? Estou aqui aguardando o pessoal entrar na live. Vamos aguardar mais um pouquinho. Lembrando que hoje a live vamos falar sobre hipnose. Vamos aguardando o pessoal entrar. Boa noite, Jane, tudo bem? Boa noite, pessoal. Vamos aguardar aí uns minutinhos para que possamos dar início à nossa live sobre hipnose. Vamos falar sobre o curso de hipnose, né, que vai ser ministrado em setembro, o primeiro módulo, em outubro, o segundo. Boa noite, pessoal. Só mais alguns minutinhos. Olá, boa noite, doutora Cissa. Tudo bem? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Só mais um pouquinho e já vamos começar. Lembrando que nós vamos começar falando sobre o curso de hipnose, né? Vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que é essa tão famosa hipnose clínica, hipnoterapia, que muita gente abomina, muita gente tem medo. Então vamos aguardar mais um pouco. Oi, Bel. Boa noite para vocês. Iniciando um novo ciclo de cursos aqui no Núcleo Clara Luz. Agora que voltamos com alguns cursos presenciais e algumas surpresas do curso online. Então vamos aguardar mais um pouco. Muito bom estar novamente aqui. E dessa vez para falar sobre um assunto tão interessante, tão visceral para mim, que é a hipnose. Então vamos falar sobre o que vai ser esse curso, sobre quais serão os temas, como abordar. Oi, Thali, tudo bem? Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite, Sil. Bom, antes de seguirmos, né, com o assunto mesmo, vou só lembrá-los, né, de que a hipnose, ela é uma prática hoje destinada a terapeutas, não é uma prática destinada a uma faculdade específica. Então ela pode sim ser aplicada em terapias, pode ser aplicada em outros objetivos, como marketing, como trabalhos de economia, como trabalhos de pesquisa. Então hoje a hipnose ela é usada em várias áreas. Eu uso muito também na odontologia, na medicina, não como área de terapias, né? Não como área psico, né? Nós estamos falando então aqui de medicina, por exemplo, para sedação de dores, que a maioria das vezes é o que é usado, e assim por diante. Então você que não conhece hipnose ou nunca fez hipnose, ou tem vontade de ser um hipnólogo, um terapeuta em hipnose, um hipnoterapeuta, não se sinta acanhado, de repente, se você não é da área da saúde, ou se você tem uma profissão específica e acha que não se enquadra, tá bom? É uma forma bem fácil de você entender que a hipnose é para todos, tá bom? Qualquer pessoa pode fazer o curso de hipnose, desde que seja uma pessoa, claro, né, bem intencionada para fazer coisas boas pelos seus clientes, pacientes, pelas marcas, pelo que trabalha, pelo que acredita e assim por diante, tá bom? Boa noite, Duda. Boa noite, Paula. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar então falando um pouquinho sobre essa área. Realmente o pessoal do marketing faz bastante o curso, não digo de hipnoterapia, mas faz o curso de hipnose. São coisas diferentes, nós vamos ver. Claro, a hipnoterapia é um segmento da hipnose, mas entender como o cérebro funciona,
gatilhos mentais, que hoje em dia é muito falado na PNL, é muito falado em propaganda, entender como tudo isso funciona, como o mercado gira, como as pessoas pensam, como entrar na mente das pessoas, tudo isso é hipnose. E isso já é um grande ponto para nós partirmos aqui nesse momento e entender que todas as pessoas são hipnotizáveis. Todas são. Porque a hipnose é uma sugestão. Todas as pessoas são hipnotizáveis. Não digo que são hipnotizáveis por um terapeuta, ou por um médico, ou por um dentista, ou não importa. Não necessariamente por uma pessoa, mas muitas vezes pela insistência do marketing ou pela insistência de uma marca visual, você acaba tendo essa grande vivência da hipnose. Você acaba sendo sim influenciado de uma forma ou positiva ou negativa, não importa, você acaba associando essa proposta, essa sugestão que foi feita, e aí você acaba aderindo aquilo para você. Então sim, todas as pessoas são sugestionáveis a alguma coisa, não importa o quão pequeno ou grande seja aquela sugestão. Logo, se são sugestionáveis, são hipnotizáveis. Lembrando que a hipnose não necessariamente é o estado completo do transe. Claro que nós usamos o transe para tratamento, mas a sugestão muitas vezes entra sem você precisar utilizar esse transe, tá bom? Qual a linha de hipnose? Bom, eu trabalho com a linha de Erickson, né? Ericksoniana, hipnose ericksoniana, em que ela acredita que você não precisa dar comandos. É muito mais fácil o paciente rejeitar quando você dá um comando direto, quando você tenta controlar, né, o que ele vai escolher, o que ele vai sentir. E quando isso acontece, geralmente vem essa negação. Esse paciente se afasta, ou ele não aceita, ou ele não entra em transe de cara, ou ele não entra em transe na sua sessão. Então, dependendo da linha terapêutica que você usa, fica meio complicado. Algumas pessoas, alguns pacientes vão chegar para vocês que trabalham, seja lá com qual terapia, mas principalmente a hipnose, eles vão chegar para vocês e vão relatar, por exemplo, que eles não conseguem tomar decisões, não conseguem fazer grandes escolhas na vida, ou são pessoas que realmente precisam de um comando. Aí, nesse caso, eu não utilizo a hipnose ericksoniana, eu utilizo uma hipnose clássica, mas de uma forma mais suave, né? A gente trabalha também outras linhas, a hipnose clássica, que é aquela da ordem, né? Que você dá a ordem e o paciente vai, faz essa indução. Então depende muito do seu paciente. Eu uso muito a hipnose ericksoniana porque eu lido muito com adultos, com crianças, com pessoas que gostam de ter o controle ou então precisam aprender a ter este controle. Mas é claro que em vários momentos durante essa hipnose, acabo utilizando ferramentas da hipnose clássica, tá? Nós temos também um grande hipnólogo, que ele também era radialista e tudo, aqui do século XX mesmo, que criou uma forma diferenciada de hipnose, em que ele usava essa ideia ericksoniana, né? Então ele tinha esses princípios, mas ele fazia um relaxamento. Então é como se ele fosse te colocar de um relaxamento profundo. E eu utilizo muito isso também. Então ele vai falar para você que seus olhos vão ficando pesados, vai sugerindo que o seu corpo está cansado, mas está relaxado. Então ele demora para você entrar, para te fazer essa indução. Tanto que é um nome, né? Essa indução. Então ele vai fazer os seus olhos ficarem pesados. Hoje em dia essa técnica foi modificada para ficar um pouquinho mais ágil, também utilizando a indução. Então geralmente indução através do dedo, ou como o pessoal faz, antigamente fazia com relógios, né? Hoje usa o dedo, você usa um objeto, tudo com uma voz muito suave, tudo muito tranquilo, deixando sempre o seu paciente muito confortável, tá? Mas é isso. Mas, Paula, procura sim, todos vocês procurem sim a hipnose ericksoniana, que hoje em dia é o que se usa mesmo, né? A grande maioria dos terapeutas que trabalham com isso usam essa hipnose que é menos agressiva, né? Quando a gente fala de marketing, a hipnose costuma ser mais agressiva, porque você quer insistir, você quer que aquele seu cliente compre, que ele pegue aquilo, que aquilo entre na mente dele de uma forma muito visceral. Então é bem mais agressivo, né? Te dá ordem, compre já, faça já, queira já.
só hoje, que é o gatilho de escassez, então, só hoje, oferta só hoje. Então você vê muito isso entra na mente da maioria das pessoas, tá? Então é dessa forma. Se podemos usar nas terapias holísticas, eu uso o tempo inteiro. Hipnose eu faço o tempo inteiro, né? A pseudosugestão, a sugestão, tanto na terapia holística, quanto nos meus atendimentos, quanto na minha vida pessoal, como mãe, eu faço muito isso, essa utilização da hipnoterapia, da hipnose e da sugestão. Geralmente, quando eu vou fazer algum tratamento aqui no consultório, por exemplo, constelação familiar, ou algum outro tratamento que nós utilizamos no nosso dia a dia aqui de terapias holísticas, né, de terapias complementares, acabamos usando alguns métodos. Eu uso muito método de indução. Então, eu deixo meu paciente relaxado para fazer qualquer tipo de tratamento nele. Pode ser PAS, pode ser, por exemplo, uma reprogramação de memórias celulares, pode ser qualquer que seja o tratamento em que ele precisa estar de olhos fechados ou precisa se concentrar. Eu utilizo métodos de indução da hipnose. E assim ele se sente completamente relaxado. Inclusive, é uma das ordens que a gente dá, para o paciente se sentir completamente relaxado, tá bom? E dá para usar no dia a dia, o tempo inteiro, no que você faz. Se a sua profissão é uma profissão dolorida, por exemplo, eu sou dentista, então eu trabalho muito com anestesia ou cirurgias, ou vou fazer algum outro procedimentos estéticos mesmo, que acaba provocando dor. A gente acaba usando gatilhos da hipnose, né? Gatilhos de sugestão de que aquilo vai ser tranquilo, que é rápido, você acaba distraindo o paciente. A distração é um método de hipnose, tá? É uma das formas de Erickson, inclusive, de fazer hipnose. Então, tudo isso é bem interessante, dá pra gente usar em grande parte da nossa vida, se não em toda ela, tá? Bom, então eu gostaria de agradecer aqui também ao Núcleo Clara Luz, a doutora Cissa Gomes, por me ceder esse espaço aqui para poder estar falando com vocês hoje. E também para poder divulgar mais um pouquinho esse curso, que será feito nos dias 12 e 13 de setembro, o primeiro módulo e o segundo módulo em outubro. Se você não fez o primeiro módulo, não tem como fazer o segundo, mas não precisa fazer o segundo se você já fez o primeiro. O primeiro módulo nós vamos ter hipnose clínica, o que é hipnose, como surgiu, gatilhos, vamos falar sobre basicamente tudo que entra, tudo que fala sobre a hipnose, tá bom? E no segundo módulo nós vamos falar sobre hipnoterapia, que é aquela hipnose em que você fala com o paciente em estado de transe, diferente da hipnose clínica em que você já insere uma nova informação, você já sugere essa nova informação, já trata ali o problema dele e rapidamente ele fica bem. Na hipnose clínica, você quer trabalhar a causa daquilo para que não aconteça novamente. Dependendo do que aconteceu com o seu paciente, você não consegue trabalhar a hipnoterapia. Às vezes é um momento muito traumático, eu não gosto de trabalhar voltando em traumas, então é algo que eu não faço, né? A não ser que esse paciente esteja completamente seguro, seja um paciente que... Mas é difícil, porque se ele chega até o seu consultório com algum trauma relacionado àquela lembrança traumática e você coloca de novo lá, ele vai estar revivenciando aquilo e a consequência pode não ser tão positiva, tá bom? Não recomendo. Mas também teremos nesse segundo módulo a hipnoterapia e hipnose clínica para crianças, tá bom? Então nós vamos falar sobre, a abordagem será hipnoterapia e hipnose infantil. E muita gente tem receio e não entende que na verdade a criança, não importa a faixa etária, se nós estamos falando de crianças assim de até 7 anos, a gente pode chamar de primeira faixa, né? Primeiro setênio, e de 7 a 14 a gente chama que é o segundo setênio. Então até 14 anos, mesmo que seja adolescente já, eu trabalho mais ou menos da mesma forma. Eles são muito sugestionáveis porque eles são subconscientes o tempo inteiro. Por isso as crianças repetem as coisas que os adultos falam e fazem e absorvem muito facilmente as atitudes, as objeções, tudo, né? Foi justamente por isso, porque acaba ficando, é muito sugestionável, é muito fácil você convencer, se você souber. Claro, tem muita criança esperta, muita criança inteligente. Aí dependendo da criança que vier para eu atender, eu acabo utilizando um método diferenciado, né? Sempre uma coisa muito única, não posso dizer que eu sou
eu sigo métodos complexos de forma regrada. Não, é sempre algo muito único, voltado para cada paciente. E é isso que eu vou passar no curso, na parte do segundo módulo. No primeiro módulo, nós veremos também a parte do marketing. Isso é muito importante. Acredito que para todas as profissões, você quer vender o seu produto, você quer vender a sua profissão, você quer mostrar quem é você quer ser reconhecido, você quer... Qual é o grande sucesso da sua profissão? O que você quer com isso? Então, a parte de gatilhos, a parte da hipnose para o marketing é muito interessante, tá? Vai atrair bastante gente para você, né? Quando a gente fala isso, as pessoas pensam sempre em seguidores no Instagram, a quantidade de seguidores, a quantidade de pessoas que te ouvem, quantas pessoas assistem uma live sua. Isso não é verdade, porque você pode ter 10 mil seguidores e, na verdade, 3, 4 deles comprarem o seu serviço. E o que você quer? Você quer trazer pessoas para você. Então, não importa. Número de seguidor não significa sucesso, tá? Entendam isso. E é bem importante, porque quando a gente faz isso no marketing, você entende que a qualidade é melhor do que a quantidade, a hipnose funciona muito bem, porque você vai dando sempre comandos e gatilhos para que várias pessoas que você já conhece, que você entendeu como funciona, comprem o seu serviço, comprem o seu trabalho ou adquiram algo que você está vendendo e assim por diante, tá bom? Então essa parte é bem importante, bem interessante. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre como vai ser, por que você deve fazer, né? Ou qual seria o grande motivo de você fazer. A hipnose, na verdade, ela é um divisor de águas, sim, porque é para todo mundo, todo terapeuta, todo psiquiatra, todo psicólogo, todo mundo que trabalha com hipnose, todo dentista, tem uma vida pré-hipnose e uma vida pós-hipnose, isso é fato, porque isso influencia na vida da gente. Então você muda o seu jeito de atender, você com certeza se torna muito mais humano, muito mais ágil, né? O seu atendimento costuma ser muito mais eficiente e você tem efeitos, assim, resultados fantásticos, tá? Como nós falamos, quem pode fazer esse tipo de curso? Basicamente qualquer pessoa que tenha formação em área da saúde, área de marketing. O mínimo que nós pedimos é que tenha pelo menos um ensino médio, tá? Maior de idade e ensino médio, porque é um curso que vai te capacitar. Mas com o ensino superior que você tenha um curso, uma formação já voltada para essa área terapêutica, ou para a área da saúde, ou para a área de propaganda, para alguma área específica, área do direito, pessoal que faz advogado, juiz, os advogados principalmente, eles usam muito hipnose o tempo inteiro, eles precisam convencer o júri, convencer o juiz, eles precisam convencer, né? Eu brinco muito porque eu sou filha de pai advogado e mãe médica, e eu brinco porque minha mãe, apesar dela ser médica, ela é muito racional no trabalho dela e ela tem o lado emocional muito grande, tanto que ela é terapeuta também. E o meu pai faz a mesma coisa, porém ele é advogado. No trabalho dele ele é extremamente racional, então ele trabalha muito bem isso, ele sabe convencer muito bem. E ele levou isso para casa desde sempre, desde pequena. Então eu brinco que na verdade o que ele fazia não era contar mentiras, era fazer hipnose. E é o que eu falo brincando, que é o que eu faço com o meu filho. Na verdade a gente não mente, né? Hipnoterapeuta não mente, faz hipnose. É uma forma de você sugerir algo que não vai ferir, não vai atrapalhar, mas vai melhorar a vida daquela pessoa. Então, quando você ameniza uma notícia, ou quando você passa a mão assim no braço quando a criança bate e fala já passou, ou quando você levanta uma criança que cai e distrai, tudo isso que você está fazendo é hipnose, só que sem você saber, né? Justamente eu falei do meu pai justamente por isso, porque por ele ser advogado, ele tinha uma facilidade de convencimento muito grande com as pessoas, né? Claro que devido às proporções, tem gente que faz isso de forma positiva, tem gente que usa isso de forma negativa, mas só dele ter essa grande lábia, né? Ele seria um hipnólogo fantástico, porque ele realmente tem o poder de convencer através da palavra, através da sugestão. Quando eu falo que eu sugiro algo que entra muito fundo em você, você começa a ver imagens daquilo que eu estou contando. Então eu começo a visualizar dentro do meu cérebro como se eu estivesse vivendo um filme. Eu vejo algo e é isso que eu consegui fazer, e é isso que eu costumo fazer também com os meus
pacientes, com filho, com a minha mãe. A gente trabalha bastante isso geralmente para acalmar, para tranquilizar no tratamento, para deixar a pessoa mais calma, tranquila e assim por diante. E ajuda muito, ajuda muito. E auto-hipnose, tá? Então nós também vamos falar sobre auto-hipnose no curso, já que a auto-hipnose é algo mais fácil ainda de se realizar. Não significa que por ser fácil ela não seja complexa, porque você vai dar ordens para você mesmo, né? Se você não estiver bem, se você não estiver num dia legal, não conseguir fazer essa indução de auto-hipnose num dia, quando você tiver essa técnica, né, após o curso, vai receber essa técnica de como fazer auto-hipnose. Eu sempre sugeri que deixassem áudios gravados. Quando eu vou realizar auto-hipnose, eu tenho os meus áudios gravados para determinadas funções. Então, por exemplo, uma coisa muito banal, academia. Tem muita gente que quer fazer academia e não gosta, ou vai e se sente mal, se sente obrigado. Então, de repente, uma auto-hipnose para que você se sinta feliz, para que você se sinta animado, para que você sinta que aquilo é uma coisa importante, que é bom e não doído, para que você troque a sensação do que é bom e o que é ruim, né? Do que te traz dor e o que te traz satisfação. A auto-hipnose é fantástica, coloca o áudio, escuta, você entra num estado de transe, sim, é diferente de quando alguém te induz, mas você sim entra num estado de transe e é bem interessante, tá? Então, sobre a auto-hipnose, basicamente nós vamos falar o curso inteiro disso, porque tudo que você aplica para o outro, você pode aplicar para você, né? Tudo depende do quanto você tem autoconfiança em você e o quanto você confia no trabalho de outra pessoa. Se você é muito sugestionável, ou se você é muito desconfiado, ou se você tem pouca confiança em você e confia mais num terceiro fazendo, eu brinco que sempre não é um segundo, é um terceiro, porque nós somos dois, né? Nós somos consciente e inconsciente. Bom, basicamente sobre a auto-hipnose é isso. Nós falamos sobre as possibilidades, né? Quais são as grandes possibilidades, com o que você pode trabalhar, o que você pode fazer com esse curso, o que ele vai melhorar, o que ele vai te agregar. E nós temos bastante recurso para falar sobre a hipnose, para poder indicar o que ela vai fazer. E estamos aqui com as vagas praticamente esgotadas. Nós temos apenas uma vaga para o curso de hipnose. E aguardo você, se você tiver interesse, se você quer ser hipnoterapeuta, se você quer trabalhar com hipnose, se você quer agregar o seu trabalho de terapeuta, médico, dentista, se você quer aliviar dores, autocura, se você quer curar alguém, tudo isso faz parte da terapia de hipnose. E ela é muito importante, ela é muito linda, é muito rica. Então, tô aqui te aguardando. Qualquer coisa, a gente tem o nosso contato no WhatsApp, que tá no Instagram, via direct, manda uma mensagenzinha pra gente, que resta apenas uma vaga. Ontem restavam 2 e hoje só tem uma vaga. Fazemos esse curso com um número reduzido, porque a hipnose é algo muito visceral, muito tocável, é algo que você precisa, é palpável, você precisa sentir, você precisa tocar, você precisa... Né? E como nós estamos vivenciando um momento que não tem como ficar muito próximo, né, de tocar, encostar, tá próximo do corpo, do rosto, do ouvido, então nós estamos fazendo dessa forma mais reduzida. Isso me leva a um outro tema, que é a terapia à distância. Eu faço muito hipnose à distância, sim, e dá certo? Sim. Eu gosto muito, mas eu prefiro presencial, porque é diferente sentir a energia, né? Quando a gente trabalha com sinergia, quando você trabalha com terapias que você tem um toque, eu sou uma pessoa muito sinestésica, eu gosto do toque, eu falo me encostando. Então, quando você tem essa necessidade, ou você tem essa característica, é muito gostoso você fazer a hipnose presencial, de forma presencial, mas sabendo que a distância, o resultado é o mesmo, tá? É exatamente o mesmo. Tenho casos de paciente de Portugal, paciente da Alemanha, paciente da República Tcheca, um paciente que agora está no Brasil, mas antes estava nos Estados Unidos, e um paciente da Austrália também. Todos, claro, né, falando português, são pacientes brasileiros que moram em diversos países, então a gente acaba fazendo terapias à distância. E essas terapias funcionam muito bem, todos tiveram resultados positivos. Claro que cada um dentro da sua situação teve a sua melhora,
Mas é muito bom, é muito interessante. Tratamentos à distância, principalmente quando você tá com receio de atender nesse momento, ou o seu paciente está com receio de chegar até o seu consultório, ou tem a distância realmente, tá bom? Esse curso te capacita sim a fazer hipnose à distância, desde que você confie no seu trabalho. E a autoconfiança é algo que nós vamos trabalhar também no curso, porque ela não vem sozinha. Se você não tem isso dentro de você, se você não tem essa autoconfiança forte dentro de você, através da hipnose, nós vamos ajudá-lo no curso a inserir para que você consiga se sentir capacitado de aplicar tanto essa terapia quanto outros tratamentos e assim por diante, certo? Uma curiosidade da hipnose, só para deixar isso mais claro, hoje está bem barulhenta a rua, para deixar mais claro, nós usamos muito a metáfora que a hipnose trabalha com a ostra e a pérola, né? Então, a ostra é o nosso consciente, é a nossa barreira crítica, a nossa parte racional. E a pérola, que é o que nós queremos, é onde nós queremos chegar, é o que nós queremos atingir, é o que nós queremos abraçar, né? Que é o nosso inconsciente, a nossa parte sugestionável. Ela é imaginativa, ou seja, ela trabalha com imagens, ela trabalha imaginando, visualizando. Tá? Inconsciente é algo visual, no sentido mais amplo possível, porque ele vê, ele ouve, ele sente, ele cria tudo aquilo que você coloca para ele, desde que a nossa ostra esteja aberta, ou seja, o nosso consciente esteja de forma suprimida. Isso tudo nós vamos ver como fazer durante a indução de hipnose no nosso curso, tá bom? Trabalhamos também com metáforas e também a objetividade, são coisas bem diferentes. Erickson trabalha muito metáforas, né? E outros grandes hipnólogos também trabalham a metáfora. Vocês vão ver direitinho durante o curso quais são esses hipnólogos, quais são esses hipnoterapeutas, quais são esses métodos e como que eles são, como fazer, como trabalhar com cada um deles. E qual é o tipo de paciente que você vai usar. Tem paciente que você acaba usando todos os métodos, isso é muito legal, tá bom? Bom, falamos também sobre a objetividade do tratamento. Às vezes você precisa ser muito objetivo, porque é uma pessoa que sai muito rápido do transe. Então você tem que colocar em transe, falar, dar a ordem, a sugestão e remover já essa pessoa do transe, porque muitas vezes ela sai sozinha. Isso acontece com criança, tá? E adolescente também. Gente que tem medo. Bom, basicamente eu gostaria de dizer para vocês não terem medo de hipnose. A hipnose é somente uma sugestão, tá? É uma sugestão feita para o nosso inconsciente que adere completamente àquela ideia, àquela sugestão. E assim você consegue ter completamente um resultado positivo, tá bom? Basicamente nós vamos usar 3 grandes gatilhos, que são 3 métodos, tá? O rapport, que vamos ver também, a distração e a indução por métodos indiretos. Isso vocês vão entender caso vocês façam um curso de hipnose. Sugiro que vocês venham fazer para entender melhor como esses gatilhos funcionam. Sim, Jane, use nos seus alunos. Use de forma indireta, você vai ver que o resultado é muito positivo, tá? Funciona muito bem e eles são métodos que se você nem comenta que você está fazendo, nunca fale, porque se você falar, acaba a graça, né? Às vezes eu faço a besteira de contar alguma coisa para alguém só por curiosidade. A pessoa fica meio esperta comigo, então eu tenho que inventar algo diferente, fazer, né? Então a hipnose funciona muito bem, principalmente se você for uma pessoa muito criativa. Quanto mais criativa você for, quanto mais criativo o hipnólogo, o hipnoterapeuta, mais fácil fica desse seu paciente, seu cliente, entrar na sua metodologia, certo? Depois vamos ensinar os métodos de relaxamento para você aprender a relaxar sozinho, relaxar outras pessoas, relaxamentos em grupo, isso tudo é muito interessante. Terapia do sono, como fazer essa pessoa dormir melhor, seu paciente dormir melhor, tudo isso é bem interessante, tá bom? Amenizar dores, vamos falar sobre os grandes hipnólogos, grandes hipnoterapeutas, grandes médicos que trabalharam com hipnose, isso desde o mesmerismo, que foi o antecessor da hipnose, em que se acreditava em forças magnéticas que exerciam
as pessoas, os terapeutas, os médicos exerciam sobre os seus pacientes, principalmente para tratar mulheres com histeria, e usava-se muito o mesmerismo. Depois foi descoberto que na verdade não eram essas energias eletromagnéticas. Hoje nós trabalhamos com um pouco de tudo, sabemos que o cérebro é um campo magnético muito grande, tem um campo eletromagnético fantástico, e o coração também, então nós sabemos que tudo isso influencia, tá? Por isso o rapport é tão importante. Certo? Vamos falar sobre os grandes criadores. James Braid, que foi o médico escocês que deu a origem à neurohipnose, e isso tudo assim no século XIX, da forma mais rústica possível, e a partir dele as coisas foram ficando menos rústicas. Freud também, que abandonou a hipnose porque ele não gostava de dar ordens, então ele não tinha descoberto uma forma de fazer sem ordenar o paciente, ele achava que isso era ruim. A sugestão, o paciente fica muito sugestionável de forma muito direta, e assim por diante, tá? Muitos outros hipnólogos, nós temos Bernheim, que foi um modificador dessa grande hipnose descoberta por Braid, né? Ele trabalhou muito essa outra parte racional, e a gente fala muito de Milton Erickson, né? Que é o nosso grande mestre hoje também, né? Sobre hipnose do século XX, e nós temos mestres jovens do século XXI em que nós falamos sobre hipnose. E hoje um grande nome de hipnólogo é o Pyong Lee, que é super conhecido, e ele tem um trabalho fantástico, ele tem um trabalho muito bonito, sim, de hipnose, e acho isso fantástico. Ele quebra muitos paradigmas, e ele tem vídeos fantásticos também, ensinando muitas coisas legais. Toda essa história da hipnose nós vamos tratar no nosso curso, porque ela é de importantíssima, ela é válida, sabe? Ela é muito importante pra gente, ela traz assim uma história rara, que muita gente não sabe, não conhece, e eu acredito que para você dar fundamento para alguém, você precisa ter fundamentos também, certo? Então tudo tem que ser muito sólido, muito bonito, tem que ser muito sólido, tem que ser muito positivo, e aguardo vocês aí no nosso módulo de hipnose, as meninas que já estão confirmadas. E lembrando que resta apenas uma vaga. Se você se interessar, manda um direct pra gente, ou então me manda uma mensagem no WhatsApp. E, bom, gente, se ficou alguma dúvida, dou aqui um tempinho para vocês me mandarem. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Basicamente, a hipnose é essa sugestão que é aceita sem a barreira crítica, tá? Então lembrem-se disso. Toda vez que alguém entrar em transe ou estiver obedecendo um transe, ela simplesmente está com a barreira crítica dela baixa, ela está vibrando em frequências diferentes, o cérebro está vibrando com outras ondas frequenciais, e essa barreira crítica, que é o consciente, simplesmente não interfere no que você vai sugerir para o seu paciente. Lembrando que as sugestões são sempre de forma positiva. Nós tentamos não falar a palavra não, justamente porque na PNL o não é muito negativo, tem um peso muito grande, e geralmente fazemos de forma positiva, sabe? Sempre afirmações positivas. Quando é algo negativo que você quer simplesmente limpar, não quer forçar, usa metáfora. A metáfora é bem interessante, tá? E mais pra frente, depois do curso, quem sabe a gente faz mais uma live, mais um videozinho, para poder ajudar, para te dar dicas de o que é pseudo-hipnose, como fazer um trabalho de pseudo-hipnose, coisas legais para que vocês tenham ferramentas interessantes, brincadeiras, para que vocês possam fazer entre vocês, entre familiares, para ver como a hipnose funciona, já que o meu objetivo como terapeuta também é desmistificar essa grande arte, tá bom? Esse grande tratamento, essa grande terapia, certo? Espero que tenha ficado muito claro, e aguardo vocês dia 12 e 13 de setembro. Então, semana que vem estaremos juntos, Jane, Thalita, Isabel, todas nós, Bruna, estaremos muitas pessoas juntas aqui, doutora Cissa. E então aguardo vocês, tá bem? Espero que tenha ficado tudo muito claro. Um grande beijo para vocês e até uma próxima live.